Seja bem-vindo a mais um Handball Magazine, onde vamos olhar para a jornada 6 do Campeonato Placar Handball 1 e para a prestação de mais uma ronda de competições europeias, que não foi feliz para as equipas portuguesas em prova. O convidado desta semana do nosso espaço de entrevistas é João Jacob Ramos, atleta português de 31 anos que vive nos Países Baixos há 10 e representa há quase uma década o Cambit Lions. Olá, eu sou o João Ramos e estou no Handball Magazine esta semana. À sexta jornada do Campeonato Placar Handball 1, ABC e Benfica estavam invictos e mediam forças em Braga, em duelo historicamente emocionante. Os encarnados, no entanto, impuseram-se no jogo desde muito cedo e contaram com o inspirado Serguei Hernández para chegar ao intervalo na frente, por uns expressivos 9-21. Os segundos 30 minutos foram de gestão do Benfica, que fechou as contas em 23-36. Em sentido inverso, ainda à procura da primeira vitória, estavam Ada Maia e Artística de Avanca, que mediram forças nesta jornada. Apesar do jogo ter sido, na sua maioria, equilibrado, a formação visitante conseguiu ser melhor em mais fases do jogo e já depois de liderar ao intervalo por 14-16, garantiu o triunfo por 26-28. Antes do duelo europeu, o Águas Santas milanesa foi até à Ilha da Madeira sofrer uma derrota, a segunda no campeonato, frente ao Marítimo, por 32-30. Os insulares surpreenderam o emblema maiato com uma primeira parte intensa e eficaz, que culminou com 16-11 ao intervalo. A etapa complementar foi de reação por parte do Águas Santas, mas os 3 pontos ficaram no Funchal. O Belenenses não teve dificuldades em bater o Ginásio Clube de Santo Tirso, enquanto que o Vitória conseguiu derrotar o Futebol Clube de Gaia, em jogo, este sim mais dividido, que terminou em 30-28. O Futebol Clube do Porto encerrou a jornada 6 com um novo triunfo em casa, frente ao Póvoa, por 44-26. Com estes resultados, Sporting e Benfica são agora as únicas equipas invictas e dividem a liderança, seguidos por Futebol Clube do Porto e ABC o Minho, ambos com menos 2 pontos. O Águas Santas é quinto, o Belenenses sexto, a par do Marítimo. Em oitavo segue o Póvoa, em nono o Vitória. O Futebol Clube de Gaia é décimo. A Artística de Avanca, 11ª, e já com o calendário regularizado, Académico de Viseu, que somou a primeira vitória, está no 12º lugar. Ada Maia e Ginásio Clube de Santo Tirso ocupam as últimas posições, com 6 pontos. O Futebol Clube do Porto voltou a não ser feliz na Liga dos Campeões e perdeu em casa frente aos dinamarqueses do GOG, em duelo inédito entre os dois conjuntos. A formação nórdica, que chegava à invicta à procura da segunda vitória na prova, teve no seu guarda-redes uma das principais razões para sorrir. Tobias Tullin somou um total de 15 intervenções e ajudou a que ao intervalo o resultado fosse 10-15. Os Dragões não conseguiram reagir com critério na segunda parte e acabaram por sofrer a 5ª derrota seguida, por 26-33. Na segunda jornada da fase de grupos da European League, as equipas portuguesas não foram felizes e perderam os respectivos jogos. O Benfica, depois da vitória na ronda inaugural, recebeu os alemães do Göppingen, onde atua Gilberto Duarte, que começou cedo a distanciar-se no marcador e ao intervalo liderava por 11-16. No segundo tempo, entre vantagens mais largas e algumas recuperações do emblema encarnado, o rumo do jogo não mudou e a derrota do Benfica ficou fechada em 27-31. Já o Sporting foi até Espanha sofrer a primeira derrota nesta edição da prova europeia, frente ao Granollers, após a vitória em casa na ronda 1. O emblema da Catalunha terminou a primeira parte com uma vantagem de 5 golos, que foi aumentada na segunda metade, e o resultado final foi 32-29. Na Póvoa de Varzim, o Águas Santas milanesa, em casa emprestada, realizou o primeiro jogo em solo português referente à fase de grupos de uma competição europeia e perdeu contra os macedónios do Eurofarm Pelister de Wilson Davis, que não jogou. O intervalo chegou com 12-15 no placar, depois de uma primeira parte ingrata para a equipa da cidade da Maia, com vários períodos de inferioridade.
A perder por 7 golos de diferença, uma recuperação heroica do Águas Santas milanesa, que esteve perto de fazer desta uma noite inesquecível. Mas o experiente Pellister segurou o triunfo por 27-29. Manuel Gaspar foi o guarda-redes com maior eficácia na ronda 1 da fase de grupos da European League, com um registro impressionante de 44%. Quem também ajudou o Sporting a vencer foi Nathan Soares, com 10 assistências, o melhor registro da primeira jornada. Olá, eu sou o João Ramos e estou no Handball Magazine esta semana. Eu iniciei a minha carreira desportiva no basquete, no Porto, e lembro-me perfeitamente, eu estava no 5º ano e puseram-me numa carrinha para ir para um torneio de handball. Eu nem sabia o que era handball, não sabia as regras. E durante essa viagem, acho que foi para o Colégio Universal, ainda me lembro, explicaram-me as regras, como é que se jogava, a quantidade de passos que se podia dar, as posições assim básicas. Pronto, e fui para o torneio e lembro-me que no primeiro jogo já estava a marcar golos porque eu era do basquete. Então o diretor do Porto, na altura o José Magalhães, levou-me, disse: "Não, João, tu tens de começar para o handball." E pronto, fez-me quase um ultimato e eu desisti do basquetebol e comecei no handball. E joguei 5 anos handball e futebol ao mesmo tempo. Gostava de ser um bom jogador desde menino em qualquer coisa, em qualquer coisa que envolvesse competição. Eu conseguia conciliar 2 modalidades, dos 10 até aos 15. Eu treinava todos os dias, às segundas, quartas e sextas era handball, às terças, às quintas futebol. Tinha jogo de handball ao sábado e jogo de futebol ao domingo, ou vice-versa. E eu decidi entre o futebol e o handball mais pela paixão que me dava. Fizemos uma época boa no Porto e eu gostava de jogar no Porto, mas na altura estava numa fase de 17 anos, não é? 17, 18 anos, uma pessoa não sabe muito bem o que é que quer da vida e as apostas que se faz nessa idade. E eu decidi jogar com os meus amigos, tinha muitos amigos em Espinho, tinha um projeto bom na altura em Espinho, mas foi um ano que usei o handball mais para me divertir. Foi um dos melhores anos que tive a nível de júniores. Depois de um ano de Espinho, o Porto falou comigo e fizeram-me um contrato de 4 anos na altura e eu decidi aceitar, já de uma forma mais séria. Essa transição foi já a transição mais difícil e depois passei desse mindset, não é, para treinar com o Obradovic. E eram treinos muito, muito duros. Eu não estava preparado depois do Espinho para fazer esse tipo de treinos, por isso custou-me imenso o primeiro ano no Porto, como é óbvio. Mas sim, o ambiente, a equipa, os títulos, foi tudo muito bom. Eu não estava feliz na altura também no Porto e gostava muito dos treinos, gostava do ambiente, gostava do treinador. Mas gostava de ter mais tempo de jogo na altura. E tínhamos estado na Holanda num torneio de Natal e eu gostei mesmo da Holanda. Gostei mesmo do ambiente na Holanda. E eles tinham uma proposta da Hungria na altura, de Espanha e da Holanda. E eu, como já tinha estado na Holanda, decidi, larguei tudo um bocado, saí da minha zona de conforto. E foi um tempo bastante difícil na minha vida, mas saí da minha zona de conforto e decidi vir para a Holanda sozinho. Tive 8 meses do clube e depois de passado 8 meses fui para o melhor clube da Holanda. Estive bem esse ano e depois fizeram uma boa proposta e estou nos Lions há 9 anos. E eu fiquei um bocado chocado no primeiro ano, mas depois, ao longo dos anos, começou a evoluir e agora a BNL League é uma competição bastante interessante, onde temos 6, 7 equipas do mesmo nível. A integração é muito complicada, principalmente a nível social, e em Portugal nós somos mais espontâneos e estamos com os amigos quando queremos. Aqui não, aqui é tudo planeado, aqui é tudo regrado, ou seja, tem coisas muito boas para quem procura uma estabilidade, para quem procura uma família,
um futuro, mais facilidade a nível económico, é muito bom. Mas as equipas são semi-profissionais, não é como ao Porto, pronto, treinos de manhã à noite, não, aqui nós temos um bocado mais tempo. Eu tive anos que treinava 7 vezes, mas agora faço 3 a 4 sessões por semana. Não é fácil conjugar tudo, principalmente com os estudos. Comecei a trabalhar 3 anos numa empresa de medical devices e agora abri a minha própria empresa de recrutamento e está a correr muito bem, sinto-me realizado e também feliz por saber que a empresa tem futuro. Em relação aos Lions, é uma história engraçada. Eles todos os anos querem assinar contrato comigo durante o tempo que eu quiser. Posso dizer que sou muito amado nos Lions e em toda a organização, pelos fãs, pelos treinadores, pelos meus colegas. Não vou sair não vou mudar de clube. Isso é uma coisa certa que já pus na minha cabeça. Mas tenho que encontrar o tempo certo para sair da modalidade, o que é muito difícil. Eu não me imagino a sair do handball. Seguimos para o handball virtual. O Hurry Up de David Caseiro, Walter Soares, Gonçalo Grácio e Tiago Azenha viajou até à Grécia e perdeu com o AEK de Atenas no primeiro duelo dos neerlandeses. Os gregos foram mais felizes e venceram por 35-30. O Nantes de Alexandre Cavalcanti e Pedro Portela continua a somar vitórias na Champions League, desta feita na recepção ao poderoso Kiel por 38-30. O lateral assinou 4 golos, o ponta-direita marcou 3. André Gomes assinou 8 golos, registando o seu recorde pessoal na Bundesliga, na vitória do Melsungen frente ao Hamm Westfalen por 18-28. Gonçalo Ribeiro marcou 6 golos na vitória por 34-32 do Puente Genil sobre o Cisne de Gabriel Cavalcanti, que esteve ausente deste encontro devido a uma intervenção cirúrgica. O Pixaguete regressou às vitórias frente ao Elverum por 30-23. Miguel Martins contribuiu com 3 golos. Já no plano interno, o emblema húngaro bateu o Bran Gyöngyös por 32-24, em que o central português assinou também 3 golos. E o Gambit Lions de João Jacob Ramos venceu o Crans Volendam na 9ª jornada da Benelux por 27-36. Os Leões de Limburg seguem na 3ª posição com 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E esta defesa de Viktor Algrimson correu o mundo e já é vista como uma das melhores da temporada. Vale a pena ver e rever este momento incrível do guardião islandês do Nantes, bem como esta jogada aérea do Futebol Clube do Porto com finalização do dinamarquês Nicolai Lesso, que entrou diretamente para o top de melhores golos da Ronda 5. Termina aqui mais uma viagem pelo mundo do handball. Fique bem, obrigado pela preferência.